Meu irmão e minha irmã, hoje dia 19 de dezembro, terça-feira da terceira semana do Advento. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos no Evangelho de hoje mais 2 exemplos de pessoas justas que seguem e obedecem à vontade de Deus, Zacarias e Isabel. 2 pessoas, porém, que pertencem ao Antigo Testamento, pertencem ao antes de Jesus. De fato, representam o último tentativo de Deus de reconduzir o povo à sua vontade. Enviando João Batista, que vai nascer de Zacarias e Isabel, Deus quer dizer ao povo: mudem de vida, convertam-se, arrependam-se, enquanto ainda é possível. João representa de fato isto, a última tentativa de Deus no Antigo Testamento, como nós costumamos chamar hoje em dia, que Deus quer intervir no povo de Israel. Além disso, este evangelho nos fala a respeito da dúvida de Zacarias. Zacarias que não entende como assim Deus vai agir e a sua promessa vai se cumprir. Talvez Zacarias já tinha um pouco se esquecido das promessas de Deus, porque talvez Deus estivesse demorando. Quando Deus agora aparece com o seu anjo Gabriel, Zacarias duvida. E a punição para esta dúvida é o ficar mudo, não poder falar. Porém, nós vemos que a justiça de Zacarias ainda era maior. Mesmo que a sua fé fosse pouca, a sua justiça era maior. Apesar de tudo, Zacarias cumpre aquilo que tem que fazer ali no templo até o final. Mesmo estando mudo, ainda permanece no templo, ainda espera que de fato aquilo aconteça, ou seja, que Isabel fique grávida. Cumpre com justiça aquilo que lhe corresponde fazer. O que então que a palavra de Deus pode dizer para nós nestes dias? O que então que a palavra de Deus pode dizer para nós neste dia? A justiça e a fé de Zacarias não estavam no mesmo nível como nós apenas dissemos. Era um homem bastante justo, mas um homem de uma fé pequenininha.
E nós, como é que estamos? Ontem nós meditávamos a respeito da justiça de José. José é um homem justo. Talvez nós possamos ser pessoas justas, que cumprem tudo com justiça. Mas e a nossa fé, como está? O que eu tenho feito para fomentar, para fortalecer, para enrobustecer a minha fé? Fé tem que ser fortificada, fé tem que ser regada. Fé, nós já dissemos outras vezes, é uma plantinha pequenininha que às vezes com o sol quente, ou seja, com os espinhos, as dificuldades, o calor da incompreensão, da vida, dos problemas, às vezes a plantinha murcha. Fé é uma coisa que vai molhada, vai irrigada, vai colocado um pouco de adubo, de esterco para que cresça forte. Fé vai sendo sempre enriquecida. Além disso, esta palavra nos fala quantas vezes Deus vem ao nosso encontro. É verdade, pode ser que Deus não venha a nós com um milagre como veio na vida de Zacarias e Isabel, assim, de maneira tão retumbante e que causou tanta comoção até mesmo das pessoas que estavam por ali. Porém, nós podemos dizer como Isabel, Deus que nos tira da humilhação pública. Pense um instante, cada vez que nós nos achegamos ao confessionário e recebemos de Deus o perdão, Deus nos tira da humilhação pública. Deus nos tira da categoria de pecadores, nos tira da categoria de excluídos e nos traz de volta à comunhão. Isso é ou não é um milagre? Qual é o rei público, qual é o governador, o prefeito, que tem esta capacidade de dar o perdão, de reconduzir a pessoa à plena comunhão como era antes? Só Deus pode fazer isso. O que é que eu tenho feito então com este milagre grande que Deus realiza na minha vida todos os dias? E este é só um exemplo. A vida que Deus me dá, a capacidade para escolher bem, para discernir, a clareza de consciência para perceber que estou indo pelo caminho errado e tenho que voltar para lá, são milagres que Deus opera na minha vida. Tenho agradecido, tenho sido uma pessoa que corresponde, aumentando a justiça e a fé na minha vida cada vez que recebo um destes milagres? Que o exemplo de Zacarias e de Isabel nos ajudem a sermos essas pessoas que escutam a voz de Deus e a colocam em prática. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.